Um avião cai no meio da neve, e para sobreviver a 72 dias, eles tiveram que comer os corpos das vítimas. Hoje no iFilmes, vamos resumir o filme Vivos, baseado em um acidente real. Então senta que lá vem a história. O avião perde o controle e bate direto na montanha. Os cacos de vidro cortam a perna, e os passageiros caem com a cauda. O avião bate novamente. Nesse momento crítico, o homem tira o cinto de segurança, mas voa no segundo seguinte. Mesmo com as colisões, a velocidade não diminui, até que finalmente a cabine bate em uma pedra e para, mas a enorme inércia faz todos serem arremessados violentamente para a frente. Depois de um tempo, os sobreviventes começam a acordar. No avião estava um time de futebol e suas famílias. Eles começam a resgatar os companheiros. Rob é o único que entende de medicina, mas só estudou por meio ano. Um companheiro pede ajuda com uma barra de ferro presa na barriga. Rob distrai ele e puxa a barra de uma vez. Por sorte, não foi profundo. O avião caiu nas montanhas de neve. O copiloto morreu e o capitão está morrendo. Ele implora para que acabem com seu sofrimento, mas ninguém consegue. Então eles pegam um rádio, mas está sem bateria. À noite, a temperatura nas montanhas cai para 40 graus negativos e eles precisam se preparar para não morrer de frio. Então o capitão diz para todos tirarem as capas dos assentos e à noite usam como cobertor. Mesmo na cabine, o vento gelado carregava os flocos de neve para dentro, mas o capitão esperto bloqueia a abertura com as malas, para proteger contra o vento frio, e melhora um pouco a situação. Lando está desmaiado desde o acidente, mas os amigos não desistem dele e tentam mantê-lo aquecido, para superar essa noite difícil. No dia seguinte, os falecidos são levados para fora, e eles rezam. O capitão empilha toda a comida, agora tem 27 sobreviventes, e eles precisam economizar, para manter todos vivos. Portanto, a refeição diária é apenas um gole de vinho e um pedacinho de chocolate. À noite, os corpos lá fora são rapidamente enterrados pela neve e todos se amontoam na cabine para se aquecer, com um desespero na cara. Depois da nevasca, o tempo clareia. Eles derretem a neve para ter água para beber. Lando, que estava desmaiado há 2 dias, finalmente acorda, mas quando escuta que a mãe se foi, fica atordoado e sua irmã ainda não acordou. De repente, eles escutam um barulho de um avião. As pessoas se emocionam e agitam os braços gritando por socorro. Vendo o avião mexendo as asas, eles pensam que foram vistos. À noite, todos estavam ansiosos e não conseguem dormir. Olhando para o capitão adormecido e pensando que vão ser resgatados amanhã, eles comem o resto da comida. No dia seguinte, todos se sentam lá fora, esperando pelo resgate, mas já é tarde e o avião ainda não chegou. Quando o capitão vai pegar comida, fica chocado ao ver que estava vazio e se enfurece imediatamente. Mesmo se o avião de ontem tivesse visto eles, o resgate seria pela terra e isso levará alguns dias. Mas agora, quantos dias eles podem aguentar sem comida? Todos ficam sem palavras. No 5º dia da queda do avião, eles encontram um rádio e conseguem um sinal, mas descobrem que não foram encontrados. Agora, a última esperança é ir procurar a bateria que ficava na cauda do avião. Só assim poderiam usar o rádio para tentar ser resgatados. De repente, o homem afunda na neve. O momento é crítico e o amigo ajuda. A neve cai e mostra o grande abismo, mas por pouco ele escapa. Eles não imaginavam os perigos que a neve escondia, então decidem voltar para a cabine. Aos poucos, o desespero se espalha e nesse momento, Lando percebe que a irmã morreu e pergunta a todos se ele pode passar a noite aqui com ela. Já se passaram 9 dias e Lando enterra a irmã na neve. Nesse momento, o capitão escuta uma notícia devastadora no rádio. A equipe de resgate considerou todos eles mortos e pararam de procurar. O capitão entra em desespero e cai no chão sem esperanças. Agora, Lando assume a liderança e chama todos para contar a boa notícia. Ele diz que a equipe de resgate os abandonou, mas agora eles podem se salvar. O povo ficou atordoado. Essa não parece ser uma boa notícia, mas Lando não pensa assim. Ele quer atravessar as montanhas cobertas de neve e chegar no Chile, mas sem equipamento e sem comida, eles preferem desistir. Mas Lando diz que, na verdade, eles ainda têm comida. Todos ficam surpresos no início, mas então descobrem que Lando estava falando sobre os corpos lá fora. A discussão começa. Alguns preferem morrer de fome, mas outros concordam com ele. Todos saem da cabine e olham os corpos de longe, mas ninguém se atreve a comer. Nesse momento, Rob não aguenta mais de fome. Ele pega um caco de vidro, rasga as roupas, corta uma pequena carne congelada
e com dificuldade enfia tudo na boca. Depois disso, outros criam coragem e também comem a carne. Depois, 3 pessoas partem novamente em busca da bateria na cauda do avião, enquanto os outros rezam por eles. Um dia se passa e os 3 viram esculturas de neve por passarem a noite na neve fria. Embora a cauda não tenha sido encontrada, eles acham destroços do avião. No próximo dia, todos pensam que os 3 não sobreviveram, mas de repente, eles voltam entre nós caseiros, e isso traz esperança para todos. À noite, eles fazem uma fogueira e se aquecem felizes, mas enquanto dormiam, escutam um estrondo. É uma avalanche. A neve invade a cabine e imediatamente enterra todos. Dessa vez, mais 8 companheiros foram perdidos. Os sobreviventes limpam a neve, movem as vítimas para fora e oram por eles. Num piscar de olhos, 50 dias se passam, o inverno termina e a temperatura vai subindo aos poucos. Então, eles preparam a comida e partem para procurar a cauda do avião novamente. Mas antes de sair, Lando entrega um sapatinho vermelho e diz que na próxima vez que os sapatos estiverem juntos, todos poderão ir para casa. O homem pega a pasta de dente e espreme tudo na boca. Que delícia! Faz 50 dias que o avião caiu e com a carne dos companheiros, eles finalmente encontram a cauda do avião com muita comida e roupas limpas. À noite, eles acendem uma fogueira e estão animados para voltar no dia seguinte. Mas tem um problema, a bateria é muito pesada e a mala não vai aguentar. Sem saída, os 3 voltam para a cabine e buscam um companheiro experiente em manutenção junto com o rádio. Mas depois de horas de trabalho, nada funciona e eles decidem desistir. Mas na volta, encontram uma grande nevasca. Um companheiro não aguenta mais e assim que o sol se pôr, ele certamente não sobreviverá. Mas Lando não o abandona e diz para os outros continuarem. Os 2 voltam para a cabine, congelados como um boneco de neve. Os outros olham lá fora e de repente, uma sombra escura aparece na neve. Era Lando carregando o outro companheiro, quase sem forças. Agora já se passaram 71 dias, desde a queda do avião. O frio se foi e a temperatura está subindo, mas algumas pessoas já não aguentam mais e outras se comportam de forma estranha. Nessa situação, é apenas uma questão de tempo até todos ficarem loucos. Lando sabe que era hora de partir novamente, mas Rob não pensa assim. Ele acha que é impossível escalar as montanhas com neve, mas nesse momento, outro companheiro é perdido. Lando se ajoelha e implora pela ajuda do Rob, porque se continuar assim, logo todos terão um fim. Imediatamente, os 3 partem à procura novamente, e cada grupo fica com um sapatinho vermelho para encorajá-los. Com o gelo derretido, a montanha íngreme surge. Os 3 sobem com força, e à noite descansam nas rochas. Mas toda vez que eles sobem uma montanha, encontram outra mais alta ainda, e cada passo fica mais difícil. De repente, Rob escorrega e fica pendurado na beira do penhasco. Lando coloca sua vida em risco e consegue puxá-lo para cima. Aos poucos, eles começam a brigar. Rob perdeu a coragem e quer voltar, mas Lando acredita que eles precisam seguir em frente. Ele escala a montanha sozinho e grita para Rob subir, porque a notícia era boa. Ele sobe rapidamente e só vê mais montanhas cobertas de neve, mas Lando aponta para o horizonte, vendo uma área verde lá. Rob balança a cabeça. Não tem como andar por mais 50 quilômetros. Lando retruca. Enquanto houver esperança, eles precisam continuar, porque tem sido um milagre sobreviverem até aqui. Mesmo que não dê certo, eles vão morrer tentando. Depois de ouvir isso, Rob fica emocionado e decide continuar. Para economizar comida, um deles fica para trás e os outros 2 continuam sozinhos. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente chegam na floresta. Os 2 correm para o lago e bebem muita água. Nesse momento, todos estão na cabine, sem nenhuma esperança, esperando a morte chegar. Mas de repente, eles escutam um barulho de um avião se aproximando lentamente. Todos saem da cabine. 2 helicópteros aparecem no horizonte, junto com os 3 companheiros. Lando acena com um sapatinho vermelho para a multidão. Eles finalmente estão a salvo. E em homenagem às vítimas do acidente, uma cruz vermelha foi colocada na montanha. Lembre-se, mesmo no momento de desespero, não desista. A esperança pode estar longe, mas sempre vai existir. A história termina aqui, mas o que você teria feito para sobreviver? Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva para não perder os próximos resumos. Tchau, tchau!